Opa, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Léo Menon Produções. E o que nós podemos esperar para os próximos anos do agro aqui em Rio Bananal? Bom, para a gente bater esse papo, nós vamos falar com essa fera aqui, né? Consultor agrícola Cláudio Gimenez, aqui da cidade de Rio Bananal. Após a nossa vinheta, nós voltaremos em definitivo. Antes, quero aproveitar e agradecer aqui, né, os nossos apoiadores, as pessoas que estão junto com a gente aí, ao Luiz Durão, nosso grande amigo, Soluções Café, Sicredi, né, e GT Transporte. Mandar um forte abraço para o meu grande amigo, o Givanildo e a Solange, lá em Linhares, em Bebedouro, acompanhando aqui o nosso quinto podcast. Daqui a pouquinho, após a nossa vinheta de abertura, a gente volta em definitivo. Maravilha, agora sim, em definitivo. Bom, eu vou ler aqui porque o currículo do cara currículo, você deu uma olhadinha aí. O currículo. Confesso, esse é bom mesmo. Eu confesso, Cláudio, né? Já uma boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa noite a nossos espectadores. Eu confesso que deu um frio na barriga quando eu olhei tudo isso aqui, todas essas informações. A gente conhece o nosso Claudinho, né? Cláudio Mendes para lá, Cláudio Mendes para cá, mas quando a gente pega a poder, sabe que você é uma pessoa de extrema sabedoria, né? Um técnico muito bem formado, muito bem conceituado. Até falei com o Wilson, que está aqui em Rio Bananal, tem um ano mais ou menos que está aqui, né? Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora, dia 6 de maio. Dia 6 de maio, né? Eu falei que é impossível a gente não tocar, né, nos técnicos aqui de Rio Bananal, falar da história da agricultura de Rio Bananal nesses últimos anos e não lembrar de você. Né? Não tem como, eu acho que Rio Bananal é uma cidade extremamente importante para a agricultura no cenário, não só no cenário aqui do estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil, né? E você é um protagonista dessa história. E é por isso que eu sinto a honra, eu vou ter que ler aqui, porque tem muita coisa aqui. É engenheiro agrônomo e engenheiro de avaliação e perícias de imóveis rurais e perito ambiental. Formado em 2002 na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Há mais de 2 décadas como responsável técnico de viveiros para a produção de mudas, possui sobre a sua responsabilidade hoje mais de uma dezena de unidades produtoras. Olha a importância desse cara. Atuou quase 2 décadas como assistente técnico comercial na Defagro, Defensivos Agrícolas, no ramo de consultoria comercial e venda de insumos agrícolas, mais de 1 década e meia como produtor rural de café Conilon, hoje trabalhando como consultor agrícola em diversas modalidades do agro e, é claro, inspetor federal do CREA Espírito Santo. Cara... O currículo. Fala para nós, quando foi que começou a sua história no agro? Pois é, Léo. Agradeço a oportunidade, né? Seja bem-vindo. De estar espairecendo aqui, explanando, batendo um papo, né? Não tão somente da minha vida, mas da importância, né? Do agro na minha vida e na vida não só dos ribanenses, mas de todos os brasileiros. Pois bem, o agro caiu na minha mão quase que de paraquedas, porque apesar da minha família, né, paterna e materna, ser daqui de Rio Bananal, eu fui feito aqui, nasci em Linhares, como muitos até hoje são feitos aqui, nascem em Linhares, mas eu fui registrado em Vila Velha. Minha infância e minha adolescência passei em Vila Velha. E em 92, eu entrei na Marinha do Brasil. Marinha do Brasil? Eu fui marinheiro. Você já foi marinheiro já, rapaz? Eu fui marinheiro. E agora? Rapaz. Essa aí, acho que nem todo mundo sabe. Acho que pouca gente sabe. Pouca gente agora... A sua irmã está acompanhando a gente lá, né? Tá. Minha família toda. Aí, ó. E agora, dia 28 de junho, será a nossa festa de reencontro de 30 anos
da turma Oscar Uno, que entrou na Marinha junto comigo. Top, cara. Inclusive Quando será a data? Vai ser dia 28 de junho, em Vila Velha. Vai ser uma data Lá memorável. na memorável, EAMES, né, na Escola de Aprendizes Marinheiros. Isso. Já está confirmado mais de 200 alunos com suas famílias. Poxa. Inclusive um grande brother meu, o Ogs Baio de 51, de Governador Lindenberg. O Ogs que fez parte da mesma turma que Serviu eu. também junto com você. Lá em 95, Legal, né? hein? 1995. Então, assim, eu percebi que Marinha literalmente não era a minha praia. E não digo mudar da água para o vinho, mas da água para terra. Água pra terra. Da água para terra firme. E resolvi fazer para vestibular. E saí da Marinha. Você no estava o quê, primeiro com ano. 19 anos quando saiu da Marinha? 20? 19. Ficou quanto tempo na Marinha? Você ficou? 1 ano. 1 ano na Marinha. Aí pedi baixa Aham. e fui tentar a vida, né, via concurso. Né? Na ocasião. Você já tinha ingressado na faculdade? Ainda não, né? Ainda não. E naquele tempo, né? Vou falar um tempo não tão longínquo, vou botar aí quase 30 anos atrás, não existia cota, né? Cota para isso, cota para aquilo. Verdade. Eu vim de família muito humilde, não tive patrocinador, né? Meu pai era muito trabalhador, até hoje, mas não tinha condição de manter, então a gente fazia com todo gosto para poder manter e ajudar a família. E fiz o Veste UFES 96, também para engenharia agronômica, só existia em Alegre. E passei em 6º lugar na UFES, meu primeiro vestibular. Você estudou em escola pública. né? Sempre. Escola pública e passou em Sempre. 6º lugar. Sempre. Pois é. Sem precisar de cota. Sem cota. Sem cota. E olha que era uma época difícil. Era uma época difícil pra Aquela tudo. época para você estudar era livros, Pra a tudo, internet pra não livro. existia a internet. E nem Era cópia. livros mesmo. Era naquela no peito e época. na raça, era na biblioteca. Até era- pra você tirar uma xerox era difícil. Até pra você tirar uma Enrolava, xerox. daquele rolo, mimeógrafo. Mimeógrafo. Era um eu mimeógrafo. esqueço do nome. A Passei criança lá, cheiro não de sabe. álcool, né? Cheiro Era de cheiro de álcool. Nossa, me vi uma história longínqua aqui Agora a agora. gente foi longe. Viajei. Só que eu fiz a inscrição tanto na UFES quanto na Federal de Viçosa. Você fez em duas faculdades. Fiz a inscrição para os 2 vestibulares. Para engenharia agronômica. E ao passar em 6º lugar, para engenharia agronômica na UFES, Veste UFES 96, passei. Foi surpresa para E você? Foi. Foi tamanha surpresa. Foi de toda a minha família, tanto paterna quanto materna. Eu creio que eu fui o. Você foi o primeiro na primeiro. sua família a entrar numa universidade? Eu creio que quase com absoluta certeza, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Orgulho. Acho que foi Deu. Furou fui a o bolha. primeiro. Furou. Engenharia. Isso aí eu tenho certeza mais do que absoluta. Aí eu, alegre, fui para Alegre, que só existia lá para fazer minha inscrição. E chegando lá, eu tive a ingrata infelicidade de não ter um suporte nenhum, nem para alojamento, nem para alimentação. E eu tinha um dinheirinho guardado do meu saldo que eu juntava enquanto eu estava na Marinha. E que eu trabalhava também. Mas eu falei, se eu tiver que pagar aluguel, né, alimentação Não vai dar. e custear, Não ia esse dar. dinheiro aqui não vai para mim, não vai durar um semestre para mim. Bom. E assim, aquilo para mim foi bastante frustrante. Foi como você ganhar um avião e você não sabe Não sabe pilotar, nem pilotar. tem dinheiro para... Para manter ele, né? Eu Pra manter. voltei extremamente frustrado,
Faço ideia. Mas de lá, como se ganhasse um troféu e não pudesse carregar. Só que daí veio o vestibular de Viçosa, que foi na ETEF, na antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo, ETEF, ali perto do Maruípe, ali perto. perto de Dom Bosco. Perto de Dom Bosco, exatamente. Aí eu fiz vestibular para o mesmo curso e lá eu acabei passando. Eu falei, será que vou... Foi em sexto também, não, né? Não, lá foi na segunda chamada. Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa é a universidade, é a melhor e maior até hoje considerada, né? Fica uma disputa muito ali, briguinha política, né? Entre Exalc, né? Piracicaba, e a Federal de Viçosa, é considerada uma das melhores de ciências agrárias da América Latina. Então, assim, ela é concorrida a nível mundial, né? Teve aí acabei passando, né? E fui conhecer Viçosa. E levei e falaram, ó, aqui na Secretaria de Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, você consegue ser bolsista integral. Seu pai não pode ter 2 imóveis, né? No mesmo município. Eu falei, beleza, papai tem um barraco na favela. Passei. Seu pai não pode ter mais do que 2 automóveis. Legal, papai tem uma bicicleta. A renda familiar não pode ultrapassar 5 salários mínimos na família. Ok, papai ganha um salário mínimo para sustentar todo mundo. Um grande candidato. Eu falei, se for por isso aí, cara. Pronto. É meu mesmo, é eu. E realmente eu consegui seguir meus estudos, fui bolsista, tive bolsa de iniciação científica por meritocracia, mas eu estudei em Viçosa, não foi porque é a maior e melhor Universidade de Ciências Agrárias da América Latina. É porque tinha um suporte para você. Porque se não fosse nela, não seria nenhuma. Poxa. Se ela fosse a pior e me desse o suporte, era nela que eu estaria. Então, assim, diz que o bom jogador, a sorte ajuda, né? Mas, assim, a sorte, ela privilegia o espírito preparado. Se o espírito não estiver preparado, esse espírito não vê aquilo como sorte. Então, assim, fiquei lá. Até aí, você ainda não tinha nenhuma relação com a agricultura? Não. Era só paixão. Gostava sem mesmo. Conhecimento prático. Na Marinha você não chegou a ter... Não, Marinha é mar, é navio. Não tem como plantar nada. Não, mas a Marinha tem os treinamentos ali. Bom, não sei se... Treinamentos de guerra. Não tem a guerra hoje... A nossa guerra no campo é uma guerra muito mais dura do que enfrenta hoje as Forças Armadas brasileiras, mas totalmente, uma linha totalmente diferente. Nem o jardim deixava você cuidar lá do campo. Porque daí tinha faxina no jardim. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque o jardim quando você entra na recruta, tem jardim, tem a horta comunitária, tem tudo isso daí. Você tem que limpar, é tudo ali os recrutas que fazem. Você não teve contato com isso? Por livre espontânea pressão, né? Você tem que roçar a grama, tem que tirar o matinho de volta do paralelepípedo. Isso, um por um. Não, mas você ali, você já começa a ter uma tendência. O contato com o mato. A planta, mas isso aqui, essa tendência não dá motivação nenhuma não, Léo. Dá não? Te dá raiva. Não, essa te dá raiva. Te dá raiva. Que eu não sou militar. Te dá raiva. Essa te dá raiva. E aí? Mas aí eu fui pra Viçosa, rapaz. Nossa, hein? E
uma carência. A experiência que você tinha era a raiva da marinha, no caso, dos exercícios ali. No e caso. da prancha de surf, que eu surfava, eu gostava. Você era surfista, cara? Eu pegava umas ondinhas, mais ou menos, tomava mais caldo do que surfava no Coral do Leque. Meu Deus. Lá em Coqueiral de Itaparica, Barra do Jucu. Mas assim, em Viçosa, eu tive oportunidade de conhecer um outro mundo. Viçosa é um outro mundo, né? Tanto é que é o mundo que eu conheci lá que eu trouxe para cá, né? Daciá, minha esposa, minha filha, né? Que são de lá. São mineiros? Legal. Minha esposa. Então você se formou e ficou um tempo lá em Minas Gerais? Não, antes de me formar, você veio. Eu já fiz a minha família. Entendi. Eu me formei, minha filha, que hoje é casada, a Rawane, ela já tinha quase 2 aninhos. Eu formei, assim, no peito, na raça, sangue, suor e lágrimas. Né? Minha esposa muito guerreira, tá comigo até hoje. Rapaz. E ajuda muito, né? E aí, aí formei justamente numa época que o agro estava em ascensão. Na década de 90, né? Foi em maio de 2002. 2002. Porém... Porque a gente teve uma crise hídrica em 98, 99, né? 2000 começou... Eu ainda estava para lá. Na virada, no adentrar dos anos 2000, o agro estava em ascensão, bombando. E o mercado de insumos agrícolas, lojas de insumos, eram as que mais cooptavam engenheiros agrônomos, tanto multinacionais, né? Bayer, FMC, Monsanto, BASF, Dow. As gigantes, e na virada de chave de 2021 para 2022, no dia 31 de dezembro de 2021, último dia de mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 2001, 2002, no caso. 2001. Para 2002. Para 2002, ele assinou um decreto que dava autonomia ao técnico agrícola, que eu respeito muito, tenho muitos amigos que são, mas dava autonomia de assinar um receituário agronômico. E aí? As portas se fecharam para o engenheiro agrônomo. Porque que empresário iria pagar um engenheiro agrônomo? Você poderia ter um técnico que 3 salários mínimos para 15 horas semanais. E ele poderia atuar em 3 empresas, ou seja, pegava o piso da categoria, que seria 9 salários, trabalhando em 3 empresas. Se ele poderia pagar um salário mínimo para 45 horas semanais para um técnico agrícola recém-formado. Né? Explorar aquele profissional e, em contraponto, tirar essa fatia do mercado. Obviamente, as portas fecharam para mim, tive que labutar, fui trabalhar no Pará, em Tailândia, 250 quilômetros depois de Belém, sozinho, fiquei lá, voltei, trabalhei no Porto de Tubarão, uma controladora da Vale, e um grande ícone que fez eu estar aqui hoje, eu com minha família. Aqui em Rio Bananal. Aqui em Rio Bananal. Hoje eu tenho uma filhinha ribanense, que é a dona Valentina. Legal. O Juan e a Rawane, não. A Rawane é viçosense mesmo, mineira. O Juan é feito em Viçosa, mas é capixaba, nasceu em Vila Velha. E a dona Valentina Vitória que é daqui de Rio Bananal. É ribanense da Gema. Nascida em Linhares, como eu, né? Feita aqui, né? Rio Bananal é filho de Linhares. Rio Bananal é filho já. Né?
Quem descobriu o Rio Bananal foi Marilândia, mas o espaço aqui era linharense, né? Quem realmente, assim, foi o pivô para me trazer para cá, né? Me tirar lá do Porto Tubarão, eu estava numa zona de conforto, ganhando relativamente bem. Mas aonde eu estava morando não era tão bom assim, dado a criminalidade crescente. Tem isso. Tem muito isso. Tem que deixar meus agradecimentos aqui, né? Opa, fica à vontade, que amigo. é eterno. É o Dionésio Fabres que é casado com a minha prima também, a Rosângela. Bom. Foram eles que deram o start, falando, vem pra cá, já tá alugada a casa, não tem desculpa, vem, muda pra cá. E aqui a gente tem desenvolvido a nossa vida desde dia 13 de janeiro de 2005. Uhum. Olha aí. Caramba. Ou seja, fez 20 anos. Caramba. Bem, né? Viu? 20 anos, 20 anos em solo ribanense. Agora, a roça, ela é mesmo uma indústria a céu aberto? A partir de agora a gente já entra mesmo no contexto da agricultura. Mexer com a agricultura. Vamos mexer com a terra agora. Vamos mexer com a terra. Aquilo que você não fez na Marinha. Realmente, a roça, essa terminologia, né, não é brincadeira. Realmente, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Ela está à mercê de tudo. Ela está à mercê de adversidades climáticas, de pragas, doenças, né, instabilidade de mercado. A gente não tem como controlar esses fatores, a qual você controla numa indústria automobilística, por exemplo, onde todos os fatores são controlados, o mercado é travado, tudo. A agricultura não. A agricultura, apesar de se pensar que é uma atividade extremamente rentável, pode até ser, mas ela é extremamente de risco. É um risco muito grande. Totalmente. Mas existe seguro. Não para tudo, não para todos, nem para todas as situações. Eu costumo dizer bem assim, você faz um custeio, você faz um seguro. Quais as cláusulas que contemplam isso? Se der uma seca, pegar um fogo e entrar na sua roça. Tem uma chuva de granizo, por exemplo, né, que a gente já viu. Mas aqui não tem. Mas teve, e aí? Você não está respaldado para aquilo. Não é um seguro total, vou falar assim. Cobre então, parte tem todo esse risco. Você, na sua experiência, você também é um produtor rural. O agricultor, né, do pequeno ao produtor rural, ele está ciente desses riscos? Tá. Totalmente. Só que a grande ilusão que eu penso, né, e percebo nessas andanças nossas, é que, vamos dizer assim, agora nós estamos na colheita, né? O café está num preço relativamente bom, né? Verdade. Vamos falar, nossa, tá ótimo. Tudo bem, mas ano passado e retrasado, nós estávamos com quase o mesmo preço da colheita, né? Estavam pagando aí 20 e poucos reais para colher um saco de café. E a saca estava custando 500 e poucos, 600 reais. E um saco de adubo estava custando 300, 400 reais. Nossa. Ou seja, ano passado teve muitos bater, muitas trocas. É feita essa conta, o produtor, o produtor, o agricultor, enfim, ele faz essa conta de quanto custa, né, a produção dele, né, para ele ter uma noção de custo e lucro? Olha, infelizmente, Léo,
o produtor, né, de uma maneira geral, mas principalmente vou falar da nossa realidade aqui, né? Eu vou falar assim, no olho do furacão do Conilon. O produtor, ele sabe produzir, ele sabe cuidar, ele sabe plantar, ele sabe colher. Só que o maior gargalo é a gestão da propriedade rural. De uma maneira geral, falo por mim também. É a parte mais difícil, é a parte da economia rural. É levar a sua roça, que não é roça, como um negócio rentável, um negócio que, não digo que ganha-se muito dinheiro, mas gira-se fortuna dentro dessa pequena propriedade. Costumo falar que numa lojinha, né, não menosprezando, uma loja de R$ 1,99 de artigos, né? Aqueles mais em conta, né? Pequenos. Tem aí, ela tem seu contador, tem um fluxo de caixa, tem receita, despesa, entrada, saída, custo de aluguel, funcionário. Essa xuxinha aqui entrou por 50 centavos, eu vendo por 1,50. A minoria dos produtores tem isso. Quando eles colhem, seja 100 sacas de café, né? Hoje, né? Hoje, R$ 1.500 a saca, né? 150 mil reais. 100 sacas de café. 1 hectare de terra, 1,5 hectares. Produz isso daí. Né? 150 mil reais. Ele bota 150 mil reais na mão e fala: nossa, olha quanto dinheiro. Só que a agricultura não é isso. Tem um custo por A agricultura é um porquinho. Não tem um porquinho que a gente dá pro filho da gente? Chega um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Para poder captar melhor essa voz. Isso. Porque o que você está falando aqui, Cláudio, é muito importante. Eu aproveito aqui, chamo a atenção de você que está em casa aqui agora. Né? Olha o que nós estamos falando aqui. Que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Ou seja, a sua complexidade ela é bem mais acentuada do que você ter uma indústria onde você consegue se controlar, né, boa parte da sua produção. E por ela ser mais complexa, quem faz a gestão dela não tem a gestão administrativa dessa indústria. Então, quer dizer, nós temos uma discrepância, né, tanto na complexidade como às vezes, vamos dizer, na ingenuidade da gestão dela. Então, isso aí traz mais risco. Né, muito mais risco nesse meio aí, né? Se a gente pensar, né, que assim, é como um porquinho, né? Um cofrinho, porquinho que a gente dá para o filho da gente. E durante todo o ano, a agricultura, principalmente a nossa aqui do Conilon, é isso. Como é uma cultura anual que se colhe uma vez por ano, é aquele porquinho que todo dia vai lá, coloca uma moedinha, coloca R$2, coloca R$5. Quando se quebra aquele porquinho, na hora da colheita do café, quando quebra o porquinho, que tem aquele montão de dinheiro lá, que o olho brilha, fala, nossa, quanto? Você tem que parar e fazer uma autoanálise, uma regressão, de ver que a maior parte que está dentro daquele porquinho foi você mesmo que colocou. A maior parte daquele dinheiro que você vendeu o café foi você mesmo que investiu. Teve então, muita assim, renúncia ali, né? A margem não é o 100%. Grande parte daquilo ali foi investimento que você vai ter que guardar para reinvestir, para botar de novo dentro do porquinho para o próximo ano. Então, essa gestão, creio eu, que é o gargalo
né? Para o sucesso ou para o fracasso, né? Eu, como muitos, já passamos por muitos sucessos e insucessos. Então, essa gestão da empresa rural é não olhar a roça como a roça. Não simplesmente a roça. Não, é uma empresa. É uma empresa rural. Que eu dou emprego, gero renda, sustento minha família, pago minhas contas. A vida da pessoa está ali, né? É como se você abrisse qualquer comércio na rua. Qualquer comércio. Seja uma loja de R$ 1,99, ou seja um hipermercado, ou seja um posto de gasolina, ou uma farmácia. A gestão do produtor rural não pode ser do produtor rural, tem que ser do empresário rural. Seja ele micro, pequeno, médio ou grande. Ele tem que se encabeçar, se auto-intitular como empresário rural. E o empresário não se dá um nome por arrogância, prepotência, soberba. Desculpa. Empresário é simplesmente olhar para o seu negócio como uma real empresa que é uma empresa. Essa é o gargalo, talvez, é o divisor de águas para o sucesso ou para o fracasso. Porque se você não souber quanto você realmente está lucrando naquilo ali, como você vai saber quanto você deve deixar para reinvestir? Quanto você deve gastar, usufruir? Se você não sabe qual a sua receita, qual a sua despesa, qual a sua margem de lucro. Isso é muito importante o que o Cláudio está falando aqui, né? Uma vez que nós estamos hoje num momento bom, né? A gente pode dizer que nós estamos nas vacas gordas, talvez, né? Pegando com tese, talvez, vamos lá. Vamos olhar para o café, vamos dizer que sim. Mas vamos olhar o prejuízo do passado. Mas vamos olhar. Daqui para frente, não é melhor a gente já começar a pensar, né? E se vier as vacas magras logo agora, como é que será que a gente vai estar preparado? É em face disso que o Cláudio acabou de dizer sobre a questão da gestão, né, de estar preparado, né, para fazer essa gestão administrativa, no caso da sua propriedade. Né? O que você está querendo, o que você está colocando aqui para nós, Cláudio, é uma aula. De fato, é uma aula. Verdade. Porque é o seguinte, se a gente encara um supermercado com tanta importância, né, ali, né, tudo é milimetricamente calculado. Tudo. Espaço, tudo. Se o produtor tratasse a sua roça como um supermercado, por exemplo... Como uma empresa, né? Como seria... Né? É porque às vezes não é, gente. Então é relaxo, alguma coisa desse. Não é. Não é. Não é. Até que ele tenta. Acontece que é muito mais complexo para fazer essa gestão. É a tradição. É tradicional. Eu ia falar sobre isso, o pai vem lá atrás. É uma cultura, então. De ordem cultural. De ordem cultural, não. Era para subsistência. A agricultura sempre foi tratada como subsistência. Subsistência. Ela nunca foi pensada como um mecanismo gerador de renda. Só que o Brasil, né, o Brasil como um todo, ele se canalizou, né, por ter um clima, graças a Deus, abençoado, né? 2, 3 safras no ano, pensando em grãos de ciclo curto. O Brasil hoje, se ele parar de produzir, hoje, parar de produzir, não produzir, mas um grão durante 5 anos, nada de alimento durante 5 anos. Nossa, dá até medo. O que ele produzir em 1 ano é capaz de alimentar o Brasil durante 5 anos. Nossa. Ou seja, o Brasil... 1 para 5, no caso? 1 para 5? O Brasil alimenta 5 Brasis. Ou seja, a produção anual, de grãos, no geral, do Brasil
Hoje o Brasil tem cerca de 212, 214 milhões de habitantes. Hoje o Brasil alimenta em torno, a produção dele alimenta em torno de 1 bi. Então, 1 bi 100. A frase que o Brasil é o celeiro do mundo. Ela é mais do que fidedigna. Nossa. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Já dá para perceber há muito tempo. A gente, Já dá pra perceber a gente há muito evoluiu, tempo. nós evoluímos. O problema todo chama-se, que você falou, administração. Seja Gestão. na empresa, seja no Estado, seja em tudo. A administração. Porque se um Brasil alimenta 5 Brasis, por que a gente tem tanta gente passando fome hoje? Gestão. Má distribuição. Má distribuição. Você falou de uma coisa que eu fiquei aqui, lembrei, quando era criança eu ouvia muito falar sobre isso. Eu tenho meu terreninho, eu vou plantar para mim comer. Eu já ouvi isso também. Eu já ouvi muito. Eu boto uma isso. vaquinha, Meus avós, eu boto meu leite, eu boto uma hortinha, eu tenho, né, meus legumes. Eu planto lá, eu separo um pedacinho, eu vou plantar umas frutas ali, tá bom. E eu vou lembrar outra coisa para vocês que cara, os ouvintes também talvez lembram, principalmente trazendo aqui pro nosso estado e mais especificamente pro nosso Rio Bananal. Rio Bananal. Atenção, ribanense. Rio Bananal, né, é o eixo, né, o olho do furacão. Nós estamos no olho do furacão da produção de café Conilon. Nossos avós, né, finado vovô Tonino, Córrego da Penha, lá do Sereno, São Jorge Tiradentes, sempre produziu café Conilon. Mas o produtor de Conilon não tomava Conilon. Ele tomava o Bourbon. É arábica, no caso? É arábica. O arábica era Bourbon. Bourbon antigamente. Porque Conilon, que falava o canelão é tinta. Não, isso não presta pra beber, não. Não sei porque que eles compram isso que a gente produz, mas eles compram. Meu avô falava isso, cara. A gente produz porque eles compram, mas eu não tomo isso, não. Era um tempo do produtor de Conilon trocar 5 sacas de Conilon por uma de Bourbon do Arábica para ele torrar e moer durante o ano. Ele só tomava Bourbon, o Arábica. 5 para 1, porque ele não tomava o que ele produzia. Ou seja, o que eu planto eu não como. O que eu planto e o que eu vendo não presta para mim e para minha família. Nossa. Ao se passar o tempo, capixaba é um povo guerreiro. E o ribanense é invejado pela maioria dos capixabas. Nós somos... Rio Bananal, o Espírito Santo é o maior produtor de Conilon. Maravilha. Dá só uma pausa aí. Rio Bananal, o maior produtor de Conilon. A gente vai parar aí rapidinho, mandar boa noite pro pessoal que está aqui acompanhando a gente aqui no chat. Caio Rigoni, boa noite. Grande Cláudio Gimenez, tá vendo? Não é só nós que fala grande Cláudio Gimenez. Um abraço, Caio. Forte abraço para você. O Edicélio, né? Tá aqui, Edicélio Criação do Nordeste, mandando boa noite também. Valeu, Edicélio. Boa noite para você, nosso grande amigo Márcio Fernando, né? O fazendeiro, né? O xerifão lá do xerifão do Córrego Cedro. Ele arrumou um porrete lá agora, um chicote. Não, lá ele é perigoso aí, não. Entendeu? Não, tá aí não, aí você tá agora. Agora arrumou grande um chicote. Márcio. Tô tomando conta. Wanda Kerlet, a Vandinha lá de Vila Valério, grande Wanda, gente boa, amiga da gente,
né? Mandar um abraço legal para a Wanda, mandar um abraço legal para a Lucila, toda a família Kerlert, lá em Vila Valério. A Valéria Del Pinheiro, né? Que é a grande irmã do Giovanni, doutor Giovanni, né? A De Giovanni Montanari Saiter, grande De Giovanni, amigo da gente, amigo do peito. Boa noite, meu amigo. Ele falou assim, boa noite, amigo Cláudio, Léo e Nilcinho, né? Nilcinho. Nilcinho, né? Grande Nilcinho. Tamo junto. É que a gente brinca, né? A pessoa chama ele de Nilcinho. Wilcinho, né? Gilcinho. Ursinho já chamaram ele, já tem de Ursinho. Mas Wilcinho. Wilcinho ninguém fala. E, é claro, deixar aqui um abraço legal para o nosso grande amigo Giovanni Del Pinheiro, esse estúdio aqui Del Pinheiro, né, produção dele, né, toda essa qualidade aqui do Giovanni. Forte abraço, Giovanni. Doutora Juliana. Doutora Juliana é a menina da chave do cofre, ela que toma conta do cofre. Forte abraço aí. Ela que manda e desmanda, né? Exatamente. E eu quero aqui aproveitar também e trazer um abraço aí do Luiz Durão. Quando ele ficou sabendo que você estaria aqui hoje, Cláudio, ele falou, deixa um abraço aí para o Cláudio, o pessoal de Rio Baraná. O Luiz, ele assim, não está no mandato como deputado, mas é como se fosse um paizão aqui de Rio Bananal. Está sempre junto de Rio Bananal, sempre procurando saber como é que Rio Bananal está sempre procurando, está ajudando em alguma coisa, está participando do progresso da cidade. Então, forte abraço para o amigo Luiz Durão, e eu costumo dizer, o amigo sempre presente. Um abraço para o Luiz, pessoal aqui da Solução Café, parceiro da gente, Sicredi, né? Grande abraço aí a toda a equipe do Sicredi aqui em Rio Bananal, e a GT Transporte, nosso grande amigo Givanildo e a Sol. Givanildo é aquele cara que só transporta artistas, né? Ele é o cara. É o cara. Mexe grande Givan. Ele é o cara. Guardando você aqui, viu, Givan? Dá um passeio por aqui pra gente poder bater um papo. O Givan, ele começou a fazer faculdade comigo também há um tempo lá. Ele falou, não, vou ficar no transporte mesmo, e ficou no transporte. Ele era engraçado, né? Acho que pouca gente sabe disso. A gente tinha lá o grupo de estudo, ele levava a esposa, a Solange. Aí, é a Solange que copiava. Com a letra bonita. Copia pra mim. Tá vendo? Aí eu estudo e ela copia. Ele era muito engraçado, rapaz. Um abraço para você, meu amigo. Deus abençoe você, a Solange aí, que Deus abençoe cada vez mais os meninos também aí. A gente está aguardando vocês e dar um passeio aqui, tá bom? Bom, continuando o papo, Rio Bananal, o maior produtor de café Conilon do Espírito Santo. A gente pode falar do mundo? Do mundo. Pode falar do mundo, não pode? Pensando em município, sim. Existe aí uns páreos que às vezes ficam, Linhares, Rio Bananal, mas Rio Bananal ficou de 2020 a... 2019? Não, de 2000 a 2018, 18 anos consecutivos, como o maior produtor de café Conilon do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Caramba. Do Brasil. Pensando, olha, o Espírito Santo, né, é o maior produtor de café Conilon. Sem sombra de dúvida. Existem café Conilon, café canéfora e café arábica. Né? Minas, São Paulo, né? Algumas partes, né, do sul do estado produzem o arábica. Espírito Santo, né? Norte, noroeste do Espírito Santo, agora está subindo um pouquinho o morro. Rondônia também tem. Bahia, né? Sul da Bahia, Rondônia, chegando um pouco em Mato Grosso. Mato Grosso. Conilon. O Rio Bananal, o Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do país. Minas, né, é o maior produtor de café arábica. Café arábica. Sendo o Rio Bananal o maior produtor de café Conilon do estado do Espírito Santo, consequentemente do país, o município, o maior produtor de café do país é Patrocínio, em Minas Gerais. Arábica. O Conilon. Agora, o Rio Bananal, nesse contexto, né,
durante vários anos, as pesquisas do IBGE, às vezes elas atrasam um pouco os dados, mas durante muitos anos, né? Inclusive esse, Rio Bananal é o maior produtor de café Conilon do país e o segundo maior produtor de café. Tá vendo? Pensando em Arábica e Conilon. Juntando os dois. Hoje, né, os últimos dados do IBGE aí, pegando, se eu não me engano, 2023, né, as últimas apurações, foi mais de 45 mil toneladas, né, café. de Foi café muito Conilon. Foi muito café. Né? E café- Em Rio Bananal, 750 mil sacas de café em Rio Bananal. O Incapé chegou a publicar também em 2019, 20, 21 e 22, parece. Ou seja, olha o contexto dessa geração de receita. Vamos pensar que, né, vamos pensar que é 750 mil sacas, isso contando os últimos dados. Se a gente pensar em 4 por 1, né, dá 3 milhões de sacos maduros. 3 milhões de sacos maduros. É muito café. Cara. Se você pensar, né, algo em torno aí de 20 a 25 reais por saco panhado, né? Independente que seja agricultura familiar, mas geralmente a gente tem que depender aí, né? Graças a Deus que existe aí os mineiros, baiano, alagoano, pernambucano, sergipano, que agora estão, né, adentrando aqui para nos auxiliar nessa mão de obra da colheita aí, dado que a maioria, né, das nossas áreas não são mecanizáveis, né? Então, assim, se a gente pegar aí 3 milhões de sacos vezes 20 dá 60 milhões de reais só com panha. Só com a panha de café. Só com a panha de café. 60 milhões de reais, amigo. Só nesse Anota isso aí que é dinheiro demais. Nesse curto período, né? Ele é só com a panha. É só com a panha. Só para tirar o café ali do pé e colocar no 10% disso é com beneficiamento. Panhar na roça, secar e pilar. Secar e pilar. Ou seja, 6 milhões. Muita, então, muita grana. Isso gira dentro do comércio de Rio Bananal e circunvizinhanças. Exatamente. A gente gera divisa. Isso nós estamos falando de Rio Bananal, de cerca aí de 3.000 a 3.500 propriedades rurais. De média de 8 a 10 hectares. Essa é a média, é pequeno produtor. Rapaz, é uma conta impressionante isso aqui. Que um alqueire, né? Entendeu? 2 alqueires. Vamos botar grosso modo 2 alqueires. 2 alqueires, redondando. 10 hectares. Caramba. 10 hectares, pega uma média aí, que as médias... São agricultura familiar, então, a maioria. Que as médias que se falavam, né, que a gente... Rio Bananal ainda é consolidado como um exponencial em qualidade de café Conilon. Olha. E café Conilon não é para qualquer indústria, é para blend, é para café solúvel, é para multinacional. Então a exportação... Dá-se às indústrias que têm se montado aqui, ao nosso redor. Já tem 2, se não me engano, aqui, né? Você chegou uma, logo chegou... Né? Tem 2. Cacique tem uma outra que chegou logo depois. Entendeu? E vai se tornar o eixo. A menina dos olhos está aqui, ó. Rio Bananal, Linhares, Soretama, São Mateus, Jaguaré, Vila Valéria, Governador Lindenberg. Esse eixo, né? Esse eixo aqui, Marilândia, Jaguaré. Jaguaré também. Jaguaré, exato. Aí pega Águia Branca, Água Doce. Essa divisa aqui é o olho do furacão do Conilon. Verdade. Por isso que essas indústrias têm investido milhões para vir para o nosso seio. O Conilon ele é muito valioso. Eles perceberam, né, que existem outros mercados asiáticos
mas eles não têm a mesma qualidade que nós temos. Que a gente pode estar oferecendo, né? E nós oferecemos. Dá-se agora, vamos para o quarto, eu acho, concurso de qualidade de café Conilon. Até é o quarto, foi até uma iniciativa lá na rádio. Foi lá. Até uma iniciativa do Bruno. Bruno, nosso prefeito. Enquanto Incaper, né? Fomentou essa ideia aí, Linhares já tinha algum tempo fazendo, e isso motiva a trabalhar com qualidade, mas essa qualidade ela tem que ter um retorno também vindo da indústria, né? Porque às vezes você não é valorizado da ponta. E é nesse ponto aí que eu gostaria que a gente entrasse, Cláudio. Como que fica o agricultor nesse protagonismo? Será mesmo que ele está sendo valorizado da forma que ele merece, diante de uma importância tão grande como foi explanada por você aqui, né, no nosso podcast? Olha, Léo, eu creio que não, né? Creio e tenho certeza absoluta que não. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que buscar fazer a parte da gente. Porque se acaso a gente se espelhar pelos piores, uma hora cabeças serão cortadas e de repente será a nossa. Então, assim, se eu puder, né, retirar meu café da roça em 2 dias, meu café maduro para levar para o secador, por que eu vou deixar uma semana? Porque vai ser pago a mesma coisa. Mas na hora que você for vender lá para o comprador, mesmo que ele pague a mesma coisa que o outro, né, você vai ficar com vergonha de ver seu café frente ao outro, tá? Você não vai ter sendo honesto com você mesmo. Se não custaria nada a mais, mesmo que venderia pela mesma coisa, entrega algo melhor. Faça melhor de si mesmo. Se não for penoso, se não for doloso, se não for custoso, por que não tentar entregar o seu melhor? É simples. E a gente, às vezes, né, tenta se espelhar, talvez do ser humano, da zona de conforto, se espelhar na mediocridade, você tentar arrumar desculpa. Não, mas o Léo vende o café de qualquer jeito lá, para que eu vou fazer um melhor e vender? Vai que os olhinhos vêm em cima de você aí, pro bom, pra boa qualidade ou pra má. Tem esse detalhe. Você pode contar com a sorte. Tem esse detalhe. Mas que todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, né? Não é por aí? Bananal não é tão grande assim. Bananal tem cerca de né? 20 e poucos mil hectares de área plantada. De área plantada, né? Isso aí, se pegar de arábica, Arábica... um produtor tem isso. Um produtor de arábica tem 20 mil hectares. Caramba, hein? Deixa eu aproveitar e mandar mais um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando aqui, né, o nosso podcast. Você conhece Valceni Cipriano? Cipriano, nosso grande repórter. Nosso grande repórter, grande mesmo, né? E ele colocou aqui, ó. Quer colher... Jogador. Joga bem também. Viu? Tá vendo? O Ni joga bem. Falaram que joga bem. Quer colher lucros, consulte o engenheiro agrônomo. Ele colocou aqui. Tá vendo? Lembra desse meu? Ademil Sarpini, parabéns, muito bom essa live, né? Grande Ademil Sarpini, amigo da gente, amigo do peito. O Brasil é rico, é rico mesmo, entendi aqui, né? É rico, Léo Menor, isso. Tá, valeu, um abraço, meu amigo. A gente sabe. O William Guerini também está participando com a gente aqui. Meire, boa noite, povo guerreiro, boa noite. Top demais essa live, ela colocou aqui também. É isso aí, Valceni. Quer colher lucros, consulte um engenheiro agrônomo, né? Tá vendo? Rio Bananal, aí o Ademilson foi aqui e respondeu, Rio Bananal, somos de pequenos produtores, é isso, né? E colocou aí, parabéns, Cláudio, né? Léo Menon, Wilson Braga, né? Um forte abraço. A Meirência engenheiro agrônomo é fera. Aí, tá vendo? Todo mundo. Só confirmando aquilo que nós já falamos aqui logo no início, né? Unanimidade. Estava brincando aqui, conversando aqui. Mas aí, Cláudio, falando sobre a questão,
né, sobre o agricultor, o protagonismo que ele assume diante desse papel. E a pergunta, né, será que ele está sendo valorizado do tamanho da importância que a agricultura tem em cenário, digamos, mundial? Porque se tira a agricultura, não só aqui do estado, do mundo, tira a agricultura do mundo, como é que fica a humanidade? Acaba. Uma frase que eu sempre ouço, eu vou te perguntar para você. O agro mata? Mata a fome, né? Quem mata é a falta do agro. Tá vendo? Pois tá é, vendo? aí Grava bem isso que a gente está falando aqui, ó. Aí vamos lá, então, beleza. A agricultura é feita do agricultor, é o agricultor, o produtor rural, a pessoa que vai ali de frente que faz a agricultura acontecer. E é isso aí. Ele está sendo valorizado do tanto que ele merece ser valorizado? Léo, eu acho que a valorização, primeiramente, ela tem que partir de si próprio, né? Se você não está sendo valorizado por alguma coisa, você se reinvente. Você acha que essa parte da gestão, ela pode contribuir para a valorização? Ela é a reinvenção. Ninguém inventa a roda. Muito bom. Ninguém inventa a roda já foi inventada. A resposta está aí, ó. Mas você pode fazer uma roda mais bonita. Mais sofisticada. Mais sofisticada. Mais qualidade. Existe o aro de ferro do carro, existe umas rodas de liga leve, muito mais bonita, né? Moderno. E a diferença de uma para outra é fortuna. Mas é a mesma roda. Pneu tudo é a mesma coisa. Não. Existe pneu de R$300, existe pneu de 4.000. A questão é se reinventar. É ver aonde está o gargalo, é ver aonde está a torneira. É ver aonde está entrando e quanto está saindo. É aí que entra a qualidade que a gente estava acabando de falar. A diversificação, né? Costumo dizer que assim, a gente vive de monocultura. Só que para aquele que puder, tem um pouquinho de pimenta, tem uns pezinhos de cacau. Olha, eu tô falando de commodity, que você guarda ali, não é... Tudo bem, pode diversificar com a banana, o maracujá, mas sendo que essas culturas... Deu o ponto delas, você tem que vender. Tem que vender. Se tiver a R$1, a R$10, a R$100 ou a 10 centavos, você vai ter que vender. E de repente não fecha o custo. Agora, uma pimenta, um cacau, café, você pode guardar. Venda cada um. Tem armazém. No seu né? Deixa ali em casa mesmo, ou num armazém particular aí. Você venda. O café não tá bom de preço hoje. Mas como que tá o cacau? Também não tá. A pimenta tá bom. Então, eu vou vender um pouquinho da minha pimenta. Isso. A pimenta não tá bom, o café não tá bom, mas o cacau tá num precinho bom. Então, ou você coco, não né? fica... Nós também produzimos coco também, né? Mas o coco, igual eu tô falando, são diversificações também que já o cara não dá tem pra que ter. esperar, né? Mas assim, se ele tiver a 10 centavos ou tiver a R$1, vai embora. Mas não deixa de ser uma renda. É uma renda. Isso. Exatamente. O problema é você ficar na mão de uma cultura só. Né? Você depositar todos os ovos no mesmo cesto. O cesto caiu... Acabou os Já ovos. era. Quebrou tudo. E o que nós podemos esperar para os próximos anos no setor do agro aqui em Rio Bananal? Igual você até comentou, né? Nós aparentemente estamos passando por momentos de vacas gordas. Bem, não é por aí, não. Presta atenção, hein? Não. Viemos de cenários catastróficos, caóticos. Né? Seria uma reposição, no caso? Começando a repor os prejuízos. Teve muitos produtores que... a grande maioria... Porque o produtor de conilon, ele é honesto. Ele é sério. Produtor raiz, verdadeiro, ele é honesto. Mas teve a grande maioria que não conseguiu entregar café tratado
que ele combinou para entregar ano passado, ano retrasado, não foi por dolo, não. Foi porque ele não produziu mesmo. Tinha-se uma expectativa imensa. E os veículos, alguns veículos de imprensa também, né, forjados via lobby de trades, compradoras, falando super safra, super safra, super safra. Foi uma derrota abissal. Nossa. Meu Deus. Não conseguiram honrar com seus compromissos de entrega do café tratado. Claro, aquele que colheu e falou para quem tratou que não, é descoberto, o vizinho entrega. O vizinho entrega, fala mesmo. E não, nada, fez nada. Não, Nilson, o Léo falou que não colheu, mas colheu, olha, ele comprou um caminhonete, ó. Então, assim, o SPC em Serasa aqui é o vizinho. Então, assim, aí... Mas esses que agem por dolo são descobertos. Mas a maioria que não entregou, né? Foi realmente, as contas não fecharam. O que produziu foi para pagar a conta. E para tentar virar o ano. Então agora... Talvez ainda um pouco do ano que vem, ainda vai ser para mitigar, né, esses prejuízos que tiveram. Que foram tomados. Não é questão de lucro, é apenas uma mitigação. Como você tem um salário anual, sua receita é anual, então você tem que fazer uma média ponderada dos anos para ver sua receita. Talvez seja estourando o porquinho, então, no caso? Agora, tipo assim... O porquinho, que lá não sobrou nada, aqui tem que sobrar um pouquinho para cobrir o porquinho de lá. Nossa. Os custeios. Quantos custeios foram feitos para tampar buraco? Realmente. Só que assim, tem uma historinha, né? Uma historinha que cabe para esse momento. É uma historinha que existia um rei muito sábio, né? E ele pegou e o aniversário dele, todo mundo levando presentes, e um sábio lá do reino, pobre, mas uma pessoa muito sábia, foi lá e deu um livro o rei e falou: olha, não abra esse livro. Não abra esse livro. Você vai abrir em 2 momentos. Quando o senhor estiver muito triste ou quando você estiver muito alegre. Então, beleza, o tempo se passou, esse rei pegou, entrou uma peste no reino, dizimou as plantações, começou a matar os súditos. Nossa. E ele ficou muito triste. E ele lembrou que o sábio tinha falado do livro. Ele foi na estante e falou: só abra uma página por vez. Ele abriu a página e leu. Estava escrito: isso vai passar. E fechou. Passou aquele período, a filha dele se casou com um príncipe de outro reino, juntaram os reinos, prosperaram, e o clima foi bom, e teve muita produção, e ele estava muito alegre, e a filha dele ia dar um herdeiro, um filhinho, ele estava todo empolgado. Radiante. Ele lembrou do livro. Pegou, abriu a segunda página do livro. Sabe o que estava escrito? Isso também vai passar. Rapaz, ou seja, momentos ruins vai passar. Isso. Mas momentos bons também não duram para sempre. Também não. Ou seja, aproveite bastante, né? Saibamos aproveitar, administrar o momento bom, porque como dias melhores virão quando a gente está na dificuldade, quando a gente está na bonança, se preparemos, porque dias piores poderão vir também. Saibamos dosar isso.
Quero aproveitar aqui e agradecer ao Luiz Durão, Solução Café, Sicredi, né, e GT Transporte por todo o apoio. Agradecer a você que está acompanhando a gente aqui, está batendo um papo com a gente aqui no nosso podcast. Aproveite, de repente você queira fazer alguma pergunta, fique à vontade para você perguntar. Eu quero aqui, né, o Ademir Sapini colocou aqui mais uma vez aqui, Rio Baranal é de pequenos produtores, agora sim entendi. Uhum. O Márcio Fernando, né, o Márcio lá do Córrego Cedro, ele sobre o preço do café, ele acha que o preço vai ficar nesta faixa etária aí de 1.600 ou não? E aí, qual é a previsão? Você acha que o mercado mundial do café, você acha que vai? Tem muita gente gritando aí, o café vai para 3.000 depois, hein? Você acha que vai ficar, Cláudio, você como um profissional aí, você acha que o café, como é que vai ficar o preço do café nos próximos meses ou até mesmo no início do ano que vem? Olha, o mercado, ele realmente está desabastecido, né? Existe um grande déficit nos países, né? Botar assim, concorrentes do Brasil, né? País da Ásia, Vietnã, né? Como um todo. Essa safra, apesar de alguns dizerem que é super safra, a gente está pensando só, talvez, em Rio Bananal. Rio Bananal novamente foi abençoado. Não é esse o cenário, não é esse o cenário das regiões adjacentes, não. Ixi, não nem de longe. Agora, quem dera que eu soubesse, tivesse bolinha de cristal, eu pegava dinheiro emprestado e comprava café. O mercado, ele, infelizmente, ele é feito lá volátil, em cima. Né? E não é o comprador de café, né? Não é o comprador de café daqui, dali. Eles também sentem o termômetro do mercado, como nós também, produtores. Talvez esse um erro, como é que fala? Assume um protagonismo, assume um risco muito, muito maior, talvez, né? Na verdade, quem faz o preço do café nunca viu um pé de café. Os países que mais ganham dinheiro com café, né? Eles não produzem café. Não tem café. Por exemplo, a Bolsa de Valores. Papel. Trabalham com papel. Viu? Trabalham com papel. Então, assim, é lá que está o equilíbrio. O grosso do negócio, é lá que dão umas cartas. Então, aqui, nós, apesar de sermos os protagonistas do negócio, nessa questão de mercado, nós somos mero coadjuvantes. Nós não temos o domínio disso. As indicativas, né, sinalizam que é daí para frente, né? O que a gente percebe de uma maneira global, com todas as informações que nos apresentada por vários especialistas, que vai se manter. A gente até ouve muitas pessoas falando, porque o preço do café agora tá alto, todo mundo está plantando café, e isso pode até reduzir o preço. Mas olha, isso aí, se a gente comparar, né? Olha o pensamento. Apenas aqui, no caso, né? Isso, sei lá. Não é bem assim. Eu acho que. Mas aí entra aquela regra, né, dos ovos no mesmo cesto, né? E o que manda no preço sempre foi a máxima do mercado, né? Máxima do mercado. Oferta e procura. Isso. É a demanda. Se diminui a demanda, aumenta o preço. Se aumenta a oferta, diminui o preço. Tem tudo então, se continuarem plantando muito café, ainda bem que é de uma cultura... Mas você acha que vai influenciar, por exemplo, a gente observa que planta-se muito café aqui na região. Não. Está plantando... na Bahia está crescendo muito, né? Bahia, Mato Grosso. Codilon está se expandindo para a região de Minas Gerais, pegando os tabuleiros de Minas, até em altitude. Conilon tá igual eucalipto, tá dando em qualquer lugar. Eucalipto, é verdade. Você falou tudo eucalipto. Técnica. A Meire colocou aqui, olha os causos do Cláudio, com muita sabedoria. Mestre Cláudio. Ademir Sapini colocou, Cláudio falou
tudo. Muitos produtores estão endividados. Real, tá verdade, colocou. Né? Você acha que o país igual o Vietnã, que tem essa pegada também do café, Colômbia também, atrapalharia, chega a atrapalhar o Espírito Santo, o Brasil como um todo, não? O que houve lá? A gente vai um pouquinho mais longe. O que houve lá no Vietnã? Seca. É porque seca, eu tô falando justamente por causa disso. Seca extrema. Porque eu sei que a demanda lá não tá igual estava antes. Seca. Quando eles retornarem... porque é um ciclo, né? Seca é um ciclo. Quando retornarem, corre o risco de café Vietnã, reduzir novamente o preço? Pelo Vietnã, acredito que nem tanto. Nem tanto, né? Mas o nosso concorrente vai ser interno mesmo. A gente vai brigar com nós mesmos. Dado o tamanho da oferta que pode se... Então, realmente faz a diferença. Faz. O cara lá tá tirando o pasto, colocando café e dali... Café. Então, assim, o Vietnã, né, historicamente, esses países asiáticos, mas principalmente o Vietnã, são áreas pequenas, família com meio hectare. Meio hectare, café colhido a dedo, secado no terreiro de casa. Uma condição sanitária horrível do café, perigosa. Dá até medo, hein? Dá medo, hein? E o governo é centralizador, tudo tem que ser vendido para o governo. Ixi. E o governo lá paga o que ele quer. Nossa. Entendeu? É meio hectare, o cara produz 3 sacas de café. E essas 3 sacas têm que ser vendidas para o governo no preço que ele... que determina. Então, assim, só que são meio hectare, só que não são igual aqui 3.000 e poucos produtores igual o Rio Bananal. É um país, né? Não. Então, assim, pega ali no trópico e são dezenas de milhares de pequenas propriedades, assim. Mas não deixam de ser concorrentes nossos. Né? Obviamente que são. A Colômbia, no caso. Da Colômbia também tem o cafezinho. Tem, mas o mercado que mais assusta é esse mercado asiático. Sempre foi, né? Sempre foi. Né? Pro Conilon, sim. Pro Conilon. A gente está assumindo um outro viés que você chegou até a tocar nesse assunto, né? A diferenciação da qualidade do café. Você acha que essa pode ser uma saída para que o preço do café ele continue mais atrativo? Talvez não o preço de mercado, mas o preço individual de cada um. Hoje, graças ao Incaper, né? O Incaper ele tem renome mundial. Está fazendo um trabalho espetacular, né? Sempre fez. Né? O Ferrão, Verdim, Paulinho Volpe, Marcondes, essa galera toda, né, que compõe o Incaper, que são, vou botar assim, não são remunerados, nunca foram remunerados, nem a 10ª parte do merecimento. Os caras são águia. Se hoje o produtor está conseguindo sobreviver, prosperar, comprar terra, construir uma casa boa, botar o filho na faculdade, comprar uma caminhonete... Ter uma vida mais digna, né? Ele tem que se curvar às pesquisas do Incaper. O Incaper é referência mundial em pesquisa, em desenvolvimento e melhoria genética do café Conilon. Esses clones, esses cruzamentos, por mais que os clones do Incaper não presta. A gente ouve muito falar isso. Sério? Falam isso? Falam. Por quê? Mas o banco genético do Incaper, ele é feito com respaldo, é acompanhado a longevidade da planta. Você não planta um pé de café hoje para colher 4 colheitas e arrancar ele, não. O custo é muito alto. Pé de café hoje fica de 30 a 50 reais para você
botar a mão nele para realmente colher, pensando em preparo de solo, irrigação, adubação, tratos culturais. Nossa. Para produzir um café, é muita coisa. um pé de café, uma árvore, no caso, Isso. então fica em torno de 50 a 60 reais, ou na, 30 a 50 reais. ou na contabilidade de hoje. Vamos botar aí. Até quantos anos? Hoje em dia se está se renovando aí com 10 anos. Né? 10, 12 anos. Então, esse custo é anual? 30, 50? Não. Estou colocando isso até o ponto de colheita, até os 2 anos. Até o ponto de colheita, tá? É. No período de 2 anos, mais ou menos. Você investiu mais ou foi, menos... Foi lá, comprei a muda no viveiro. Preparei a terra. Adubei, Adubei, botei irrigação, bomba, né? Fiz todos os tratos. Todo o planejamento ali. Até lá. Com pé. 30 e 50 reais por planta. Se você pensar em 3 mil plantas por hectare, né? Tá quase 100 mil reais por hectare. É por aí. Dinheiro, hein? É por aí. Mais ou menos isso. Claro, Por quanto hectare. maior a área, você dilui esse custo por irrigação e tal. Você vai Mas plantar... também a diferença não está muito longe disso aí também, não. Não, mas dilui bastante porque você já tem o conjunto motobomba, é só emendar cano, mas não fica tão longe isso não. Realmente. Mas, ou seja, quando você colhe o primeiro café, fala, olha quanto de dinheiro. Colhi 1 hectare, colhi 100 sacas. A R$1.500 reais, hoje 150 mil real. Nossa, 150 mil reais. Opa, 100 mil foi para chegar Foi até pra aqui, chegar aqui. filho. E esses 50? Você vai ter que Você segurar vai para ter que investigar. segurar para chegar até o ano que vem. Exatamente. Entendeu como que eu tô falando? É isso aí. 12 meses. Segura 12 meses. Divide aí. 12 meses. Entendeu a conta que eu tô falando? Ó, 1 hectare, você pegou limpo, preparou, botou irrigação, muda, adubo, capina, herbicida, fungicida, inseticida, desbrota, tal. Deu 2 anos. Esse hectare, você botou para arrebentar. Tirou 100 sacas de café nesse hectare. R$1.500 reais, 150 mil reais. 3 mil pés por hectare, 30 reais por pé. Botei 30, hein? Menor custo. Botei no menor custo. Menor Café custo. 3 por 1, 3.333 plantas por hectare. Vezes 30 reais, 99.999, 100 mil reais. 100 mil quanto? Colhi 100 sacas por hectare. Bruta. Peraí. É 100 saca bruta. Se eu colhi 100 saca, foi 400 sacos. 400 sacos. Se eu paguei a R$25 reais, Tem isso também? foi 10 mil reais. Né? Pra 10, colher, pra tirar do pé. Pra tirar do pé. Pra tirar do pé Pra foi tirar do 10 pé. mil. Agora tem o secador. Agora tirou mais 10 sacas. Opa, Olha. então não Peraí. foi 100 sacas. Não. Já caiu. Foi 8 aqui da mão de obra, Isso. mais 10, 18. Opa, não é 100. Não é Já 100. cai para quase 80. 82. Foi 70. Isso. 82. 82. 18? 18, Isso. 82. Botar 80. 80. 80 saca por hectare. É. Já não dá mais 150 Já não dá. mil. Já dá 120. Por aí. Mas você gastou 100 para chegar até ali. Entendeu? Então essa atividade ela vai começar a se tornar lucrativa Só Depois depois dos terceiro 5 anos. Porque 5 anos de implantação, terceiro ano de colheita. Tá, entendi. Isso. Então nem tudo que você tá o que você tá pegando é o porquinho. Que Você tá aí quebrando o porquinho. Ainda. Ainda. Isso, E ainda você tá. vai continuar quebrando o porquinho. Nossa. A vida toda. O maior custo para produzir o café é nesses primeiros 3 anos aí? Ou depois para manter. Ou depois ele dá mais uma estabilizada no custo para você manter, que aí fica só, né, a parte do manejo ali mesmo. É porque depois que a planta se torna adulta, ela dá uma fechada. Então, o manejo de erva daninha, né? Ele já diminui bastante. Mas aí aumenta o seu custo com desbrota, porque tem que ser manual. Nossa. Então, digamos,
o que vai influenciar mais no custo de produção realmente são os insumos, principalmente fertilizante. Nossa. E a maioria importada, né? É comida. É a comida para a planta. Então, a oscilação no preço fertilizante subiu. Já era. Rapaz, mas vai sangrar na margem. E assim, o que é interessante, a gente até observa isso, é que quando sobe, né, o fertilizante, por exemplo, o preço do café não acompanha, não está relacionado, né? Não está relacionado. E é aí que entra a volatilidade, que entra o risco que o produtor, que, né, ele acaba... Da mesma forma, Léo, que acontece com o nosso café, né? Acontece com a soja e acontece com fertilizantes. Nossa. É a lei da oferta e demanda. Se faltou fertilizante, independente se seja nitrogênio, fósforo ou potássio, o preço vai lá nas alturas. Se sobrou, na entre safra da soja, está sobrando, né? Que fala soja aqui, porque é a maior demanda, né, de fertilizante. Faltou para soja, sobrou da soja, vai para as outras culturas, preço. Nossa. Cai. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Claudinei Inocente, acho que é o cowboy, irmão do Cleiton, da Rampa do Cleiton. O cara que toma leite de onça, né? Grande Cleiton. E ele tá falando aqui, o Claudinei, ó. Boa noite, Cláudio, grande agrônomo, sabe bem o que está falando. Parabéns aí pelo programa. Claudinei, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo feedback, amigo. Forte abraço para você, Ademil Sapini, a Meire, né, deixar um abraço para o Márcio Fernando, para o William, né, enfim, né, para todos que estão, o Nir, né, Nir Cipriano aí, a Valéria, forte abraço para o De Giovanni, deixar um abraço legal para o Célio também, está acompanhando aí, o Caio, pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast. Estamos chegando aqui os momentos finais, né? Já passamos mais de uma hora batendo aquele papo aqui, mas é um papo que eu vou te falar, meu amigo. Pensa num papo bom. Tô tendo uma aula aqui hoje, né? Aprendendo muita coisa. Voou o tempo. Voou. Passou de um jeito que a gente nem viu. Né? E olha, se a gente continuar conversando aqui, e não vai faltar assunto. Tem conversa para mais de metro. Pois é, olha que a gente está falando só sobre o café, a gente não está falando sobre a pecuária, a gente está falando sobre, né, o cacau, está falando sobre a pimenta, né? Falando uma esplanada aqui, mas não foi a fundo, não adentramos nesse assunto, né? Falando na pimenta do reino, ela acho que nos últimos 5, 10 anos para cá, ela teve um crescimento assim bem grande aqui no Espírito Santo, não é isso? O plantio dela, né? Sim. Quem plantou pimenta, como é que está hoje? Hoje quem plantou e conseguiu segurar o rojão, que não foi o meu caso. Como é que tá hoje? Hoje tá bem. Hoje tá relativamente bom, na faixa de R$30 o quilo. A pimenta chegou aí, há uns 4 anos atrás, aí, a R$12, a R$11 o quilo. R$4, né? R$4. Eu me lembro que eu comecei apresentando o Jornal Norte Notícias. 5 anos atrás. Eu cheguei a falar 10, R$11 o quilo, entendeu? Da pimenta. Eu lembro mais ou menos. Agora tá em 30, vou contar 33. 33 e uns quebradinhos. Ela tá nessa casa dos 30 e já tem uns 2 anos. Já tem um tempinho já que ela tá nessa casa. Deu uma estabilizada, então, digamos. Cacau também tá num preço muito... Cacau tá bem elevado. E o cacau, ele tem várias colheitas no ano. Tem o quê? 3 colheitas no ano, em geral? Depende das variedades que se plantam, né? Mas também tem... Tem as falar assim, as catadas, né? As colheitas mais fortes. Mas assim, no geral, ele pega aí 3 vezes no ano, ele tem um fluxo bom. Excelente. Agora eu vou perguntar algo que alguém me perguntou e eu, sinceramente, eu não vou saber responder porque não é a minha área. Cláudio, hoje, em média, lógico que a gente vai trabalhar em média, não tem como a gente colocar um preço real. Em média, o agricultor, ele aqui na nossa região, ele paga quanto para poder produzir uma saca de café? Olha, Léo, isso aí é muito individual, né?
É muito individual justamente porque eu falei em questão da gestão. Né? Eu posso, se eu não fizer conta, se eu não tiver anotado a miúde, quanto tudo que está ali na ponta. computando, de repente eu venda a saca a R$ 1.500 e ela esteja me custando R$ 2.000. Se a pessoa não notou, corre risco. Eu esteja enfeitando o palhaço. De repente, se eu tiver meus tratos culturais, meu manejo, minha assistência técnica bem a miúde, tudo redondinho, de repente eu esteja vendendo a 800, esteja ganhando 100%. Então, o Senar, né, com o programa TAG, programa espetacular do Senar, que é assistência técnica, extensão rural do Senar, eles têm isso para agricultura familiar de graça, patrocinado para agricultura familiar, com engenheiros agrônomos que fazem o acompanhamento mensal, não só assistência técnica, mas também assistência gerencial via planilhas, né? Assessorado pelo sindicato dos produtores rurais. E a discrepância no valor, né, da saca, do custo de produção da saca, de uma propriedade para outra, ou dentro da própria propriedade de cada talhão, é coisa abissal. E esses dados, né, eu não posso me furtar aqui a falar um valor, né, porque esse apanhado deveria ser parte de uma amostragem levado para um órgão competente para ele sanear isso. Aí a gente observar e falar, tá mais ou menos por aí. E tem um modelo para poder fazer isso? Por exemplo, na verdade, seria por amostragem. Por exemplo, com um ano retrasado, com a saca de café R$450, R$500. Em média. E um saco de adubo R$400. Nossa. Tipo assim, o cara tava pagando para trabalhar. Então você tem que fazer uma média durante alguns anos. Igual quando a gente faz um projeto de barragem, você vê, você calcula o índice pluviométrico dos últimos 10 anos. E se esses 10 anos pega 2013, que teve aquela enchente, você tem que superdimensionar a barragem. Como se esse cálculo pega... Ele vai pegar ano retrasado, vai pegar esse ano. Esse ano vai dar consideravelmente uma margem maior. Mas há 2 anos atrás e até ano passado, uma margem menor. Então você tem que trabalhar com média. Você não pode trabalhar com fixo de um ano e achar que tá tudo resolvido, não, né? É porque o custo e a produção é igual a onda no mar. Hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Dias melhores virão, mas dias piores também. Isso, coisa boa vai passar, coisa ruim também. Então seria média. Hoje a média, você calcula hoje mais ou menos? Eu calculo que hoje, dado o custo da mão de obra, energia elétrica, que tá caro, os insumos que deram uma ajudada, mas ela não fica por menos de 600, R$650 uma saca, não. Mesmo que hoje tem muita energia solar, né?
Mas Minha você esquece fotovoltaica. que ela tem um custo. Ela tem um custo. Ela tem um altíssimo custo, pra ela não vem de implantar. graça. Para implantar ela que é Você o tem mas que né? o custo Entendeu? dela fica, Não, mas fica demora. menor Mas do peraí. que... Não, mas você tem que diluir. lógico. Vai diluir. Você tem que porque diluir, gastou você vai ali. pagando ela. Você vai Eu sei, pagar mas ela ainda assim o preço dela é menor do que a energia convencional, porque senão... Mas depois que você pagar. Não justificaria você colocar Isso aí é o custo da saca, você não pensando no valor do bem também. É. Porque você depende também do valor do seu bem. Por que eu digo valor do bem? Eu tenho um imóvel aqui, né? Eu tenho um imóvel aqui que ele me vale, sei lá, sempre o café foi calculado assim, 1.000 sacas por alqueire. Ó. Mas desde que esse alqueire seja um café relativamente produtivo, tem uma casa, tem uma água, tal, né? 1.000 sacas por alqueire. Se a saca tiver a 1.000, 1 milhão. Se tiver 1.500, 1,5 milhão, né? Não área gigantesca, né? Mas propriedades aí de 5, 10 alqueire, até 10 alqueire, é mais ou menos calculado 1.000 sacas por alqueire, com a lavoura irrigada. Bem cuidada, Bem né? cuidado. Uma lavoura média aí, de 6 anos, com infraestrutura, represa e tal. Nessa faixa aí. Então, seria melhor o quê? Se eu tiver 10 alqueire, né? Então dá 15 milhões, né? Isso. Dá 15 1.500. milhões. 10 alqueire, né? Uhum. Não, 2 alqueire. No caso, vamos lá. 1.000 sacas, 1.000 sacas. Por alqueire. Por alqueire. 10 alqueires, 10 alqueire, 10.000 sacas. 10 10.000 sacas, a 1.500, 1.600, nunca com 1.500. 1.500. É, fica melhor a conta. Então dá 150. Eu não consigo. Rapaz, É Deu muita um grana, branco. hein? deu um branco agora. É muita grana aí. Então dá Muita- um dá 1 milhão e dá, Uma dá 1 milhão. dá 1 milhão e meio. 1 milhão e meio e 15 milhões. 15 milhões, milhões, é. Tava 15 certo. milhões. Tava certo. Tava certo. É. 15 milhões. É muito se eu pegar, zero. Se eu pegar esses 15 milhões. Eu comecei a viajar na represa, na represa. O O espaço custo da propriedade, né? Eu tô Da olhando. terra. Se eu pegar esses 15 milhões e aplicar a 1%, quanto eu vou ter? 1.500 ou 10 Não. mil? Não, peraí. 15 Ah, tá, milhões, eu vou ter 15 milhões. 150, É, 150 150 mil. 150 mil reais É. por mês. Por mês. A 1%. A 1%. E geralmente se você... Hoje tá pagando quanto? Não, tô botando tô botando a 1%. Hein? Eu acho que o Hein? Panço hoje tá pagando o quê? Não, a poupança é 0,7? 0,5. 0,5? Para baixo. Variando para baixo. É. É uma aplicação. Variando para baixo. Então, pensa aí, a 1% Menos de de 20%. uma aplicação, É. né? É. 150 mil reais por mês. 150 mil. Isso se você deixar numa aplicação que ele vai ficar parado. Agora, se você deixar um dinheiro trabalhar, você tem mais. O risco é um pouco maior, mas você vai ter um pouco mais de rentabilidade. Então, 150 mil, né? Então, daria o quê? 100 sacas, né? 100 sacas de café. Daria 1.800.000 no ano. Não, bota aí. Na Hein? aplicação. Esse custo da terra é como se eu tivesse limpinho na mão 100 sacas de café 100 sacas de café. todo mês. Todo mês. Tranquilinho ali. Todo mês. Então o cara tem que pensar nisso também, que a Raciocinar, terra dele É. não é só o custo da saca. Uhum. Verdade. É que se ela tem o custo fixo dela como terra nua e o empreendimento dele. Tem muito Muito. isso, que às vezes a gente acaba te colocando na conta. Não computa. É, Você não computa isso. dificilmente. Que é aquela parte predial. Bom, gente, chegamos aqui ao final. Até meu celular já acabou a bateria aqui já. Mas foi muito bom, Cláudio, te receber aqui. Isso, E eu olha, agradeço. assim, pelo que a gente teve de informação aqui,
eu já me arrisco a dizer que a gente poderia, né, já ver aí, talvez lá para setembro, né, outubro, a gente pensar na segunda parte, talvez até menos, pensar numa segunda parte com o Cláudio Gimenez aqui no nosso podcast, porque, né, a agricultura realmente é algo muito importante, não só para o nosso município, para o estado, país ou mundo, para a sobrevivência humana. A Meire está perguntando aqui o seguinte: quando é que vai ter a parte 2 desse podcast? Aí, tô falando agora. Quando é que vai ter a parte 2 desse Tô podcast? aqui, é informação tá vendo aí, ó, importante, tá cara. vendo? Eu queria, desde já eu já queria agradecer demais, né? Quem tá nos tolerando, assistindo esse bate-papo até agora. Né? Meire, aproveite e compartilhe com seus amigos, com as Isso, pessoas. passa pra né, turma aí, Meire. Wilson, É. né, o Cleiton, De Giovanni o Saider, De Giovanni Claudinei. Saider, né, o nosso grande amigo Cowboy, o pessoal que está acompanhando a gente aí, o Márcio, né, compartilha aí. E Isso. olha, vai ficar gravado, vai ficar aqui no nosso canal, você pode Exatamente. acessar, se você não é inscrito. Eu não pedi, né, rapaz? Não é pediu. brincadeira. Eu não pedi. O papo tava tão bom. Por favor, gente, se inscreva no canal. A gente bate aí, né? É um número bom de visualizações, um número bom de pessoas que conversam e tal. Explica aí mas- pra se inscrever como é que é. Só ir lá no joinha. mas Tem um ninguém se inscreve. joinha Gente, lá, ó, você só você não clica paga nele. nada pra se Paga inscrever, nada. não. Tem Só lá, clica o nele botãozinho lá. vermelho lá, aperta aquele botãozinho Inscrever. vermelho lá, se inscreva, é de graça, né? de graça. Aí se você quiser fazer um pix pra gente, aí fica à vontade. Então vamos deixar um Mas pix aí- aqui na próxima. Aí é uma outra conversa, uma outra coisa. Mas se inscreva no nosso canal, porque se você se inscrever, ir lá, comentar, curtir. Até quando eu estava olhando aqui, tinha 15 curtidas, mas estava batendo 200 e poucas visualizações simultâneas. Bateu 325 agora. Dá 300 e pouco já, né? já. Bom, foi a última vez, então tem bom que eu tinha olhado. Né? 300 e poucas visualizações simultâneas. Entendeu? Então, quer dizer, fora as pessoas que vão assistir depois, ou que vão retornar, vão continuar assistindo aqui. Então, vale muito a sua curtida, o seu comentário. Pouca gente foi lá e deu um joinha. Dá um joinha pra gente, ajuda a gente aí, porque se você der o joinha, comentar, né, compartilhar, o que o YouTube vai fazer? Olha, o conteúdo é muito relevante. Você está achando o conteúdo relevante? Então está na hora de você compartilhar com seus amigos e pedir a mesma coisa que eu estou pedindo aqui agora. Por quê? Porque conteúdos como este têm que circular. Tem que chegar ao conhecimento das pessoas. Hoje a gente fala muito, Cláudio, que o produtor agora está bem informado, porque tem internet, tem informação, tem o rádio que chega, tem as pessoas que conversam, tem um engenheiro agrônomo que está ali, está sempre, né, pronto, presente, né? Mas tudo isso, né, toda essa informação, ela tem que ter uma resposta de quem recebe. Né? E como é que você vai dar essa resposta? Curtindo, compartilhando, comentando, ajudando a gente a continuar com o nosso trabalho, que é esse trabalho de informação que a gente faz toda sexta-feira. A gente está estudando, fazer a cada 15 dias, cada porque 15 está não. muito puxado. Aí da sexta-feira à noite, a esposa já fala, mas a gente não vai nem sair hoje, cadê, né, o lanche e tal? Já tem Mas ele já fazer a cada 2 vezes por mês. Aí, né? A gente está pensando, é lógico que ele está esquematizando isso daí. Mas, enfim, aproveita e coloca aí nos comentários dessa sugestão. Né? Se 2 vezes por mês está bom, né? E vai ser bem gratificante. Wilson Braga. Queria agradecer aqui uma aula que o nosso amigo Cláudio que trouxe para a Falei gente. com você. Bastante Falei importante. Muita dúvida esclarecida, assim, a parte 2, nós vamos tentar aqui ver, viu, Neide? Vamos tentar ver aqui a parte 2 disso aqui, porque o assunto é importante mesmo, e eu tenho certeza que você tirou muita dúvida de muitos produtores, e até mesmo da galera mais nova, que está no meio rural, que tem que acompanhar os pais, ou dar sequência, não é? Então, o cara, hoje, se ele tiver uma cabeça melhor, ele vai pensar... Poxa, meu pai me trouxe até aqui. Eu posso conseguir com meus estudos, né, melhorar, me formar e dar continuidade aqui, modernizando ali a área, né? Aliás, Wilson, eu abro aqui um parênteses aí no canal. Acho que foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, né? Nós fizemos um documentário sobre agricultura familiar. A gente fala um pouquinho sobre a sucessão rural. E fica aí a dica, né? Quem sabe a gente não esteja falando disso no nosso próximo encontro aqui na segunda parte com o Cláudio Gimenez aqui, enfim. Quem sabe a gente não esteja falando sobre isso. Né? Então fica aí, tá lá o documentário, você pode assistir o documentário, tem muita informação ali. É lógico que eu fiz, foi em 2022,
22, 23, uma coisa assim que eu vi esse lá, né? Sobre documentário. hold Tem que familiar. procurar. Hã? Hold familiar. Hold familiar. Eu já mudou até o nome, viu? Aí, ó. Já mudou até o nome, Mudou o viu? nome. Já mudou o colocou nome. mais chique, né? É mais chique agora, Mais mais chique. moderno. Mais moderno. Cláudio, com você, suas considerações aí, meu amigo. E eu quero agradecer prontamente. Hoje, na verdade, a gente seria uma outra entrevista, né? E aí, o Cláudio, a gente já tinha pensado nele. E eu falei com ele assim: ó, a gente vai ter que dar uma estudada mais aí, porque o Cláudio O assunto é o cara. é. Então, para poder conseguir falar com ele, a gente tem que. Aí, enfim, a gente não conseguiu. A gente vai ter que encarar o Cláudio do jeito que a gente está mesmo. E ele Vambora. prontamente aceitou estar É. aqui com a gente, veio fazer essa entrevista, deu essa aula aqui pra gente, e eu tenho certeza que isso vai enriquecer, né, assim, o conhecimento de muita gente, inclusive enriquecer o nosso conhecimento verdade. acerca da agricultura. Você trouxe hoje informações fantásticas aqui hoje, entendeu? Muito obrigado, Cláudio, e suas considerações. Ó, em primeiro lugar, quem sente honrado sou eu. Eu que agradeço o convite. Bom demais. Muito bom. E agradeço a paciência numa sexta-feira, né? Dos nossos ouvintes e telespectadores aí por estarem acompanhando até agora. É um bate-papo informal. A gente tenta passar um pouquinho da experiência que a gente tem nesses mais de 2 décadas de estrada aí. E agora seguindo um novo rumo, mas a gente tem que sempre tentar se aprimorar, se aperfeiçoar, ser resiliente, persistente, aproveitar na boa onda, porque a onda ruim também chega. A vaca magra também. A vaca magra também chega. E só pedir que a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Deus que nos ilumina, o grande Criador, o grande arquiteto do universo, que nos ilumine e nos mantenha lucidez, sapiência, para a gente saber driblar essas adversidades que acabam perfazendo aí no nosso trajeto durante esse período aqui nesse plano terrestre, Verdade. né? Que saibamos que a gente trabalha não simplesmente a gente quer deixar uma herança, né, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, mas temos que ter a consciência que o mais importante é que deixamos legado. Esse ninguém apaga, não. Deixar um legado, esse fica para a eternidade. Você deixa uma padaria para um filho e ele vende e acaba com tudo. Você ensina o filho a fazer um pão e ele sozinho monta uma padaria. Então, deixamos um legado aí. Tá bom, gente? Um abraço, fique com Deus. Excelente final de semana a todos. Mais um. Fique com Deus. Valeu, meu amigo. Valeu. Bom final de semana. Tamo Bom final de junto. semana para você que está acompanhando aqui a gente. Quero agradecer de coração o Giovanni, né, Del Pinheiro. Você que pensa, você que está precisando tirar sua foto 3x4, enfim, contratar um grande profissional para fazer aí fotos de casamento, né, esse trabalho de cobertura aí. Com certeza o Giovanni Del Pinheiro está preparado para te entregar o melhor resultado. Ele, a Juliana, né, doutora Juliana, não é isso? Doutora Juliana. É. A menina da chave. Isso, a Nayara, minha esposa, que está ali trabalhando a todo vapor, me ajudando sempre muito, muito ativa, ajudando sempre. Meu filho Bernardo, né? E, enfim, quero aproveitar e deixar um forte abraço para minha irmã, que está lá em Nova Venécia. Esqueci, falei que ia mandar um alô para ela, estava vindo de Linhares para cá hoje. E ela me ligou, eu falei assim, está em Linhares e podcast. Não, pode ficar tranquila, chega lá a tempo. E ela, vou estar assistindo. E eu falei, não, vou mandar um alô para você. E eu, assim, tô lembrando de mandar o alô agora. Um abraço legal, um beijo para minha irmã Tatiane. Está lá, produtora de café também, ela, meu cunhado, né, o Wagmar, estão lá na Lida também. Um forte abraço para todos eles. A minha sobrinha Vitória, a minha irmã Adriana, os meus sobrinhos Pietro e Miguel. Enfim, a minha irmã lá nos Estados Unidos, a Célia, que está acompanhando aqui a gente. E toda a nossa família, né, Wilson? Eu tenho certeza que seus filhos também sempre acompanham a gente lá em Linhares. Sempre acompanha. O Will e Priscila sempre estão ligados lá. Estão acompanhando. Sempre estão acompanhando. Daqui a pouquinho ele vai ligar para os filhos dele. Todos os dias ele liga para os filhos. Liga, Você claro. falou sobre os seus filhos aqui, Cláudio.
Mas esse cara, todo dia ele liga para os filhos dele. Né? É um pai exemplar, um pai presente. Todo dia presente. Sempre, sempre, sempre. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem tem mais. Valeu! Valeu!